Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Carcassonne nos Segredos. Hoje vamos falar-vos de uma extensão muito particular, a extensão número 4, que são as torres. A torre, neste caso em concreto, vamos tentar perceber como é que funcionam as torres no âmbito do jogo Carcassonne. É já de seguida. Olá de novo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Carcassonne nos Segredos. E hoje temos para vocês uma das expansões mais interessantes para Carcassonne e que por vezes suscita algumas dúvidas sobre toda a sua aplicação com outras, e que nós vamos falar então hoje, que é a expansão da Torre, que é no fundo esta expansão aqui. A expansão que vem é a expansão número 4 da Torre. Ela vem no fundo acrescentar aqui uns elementos muito interessantes relacionados precisamente com a captura de jogadores adversários. Ela é composta, só para também ter uma ideia, por 9 tiles. No total são 18 tiles. Tem aqui este símbolozinho da torre, são estes aqui. No fundo há vários, são 18. E depois têm também estas pequenas figuras que são no fundo os elementos que vão compor as torres. Vocês veem aqui, e que cada jogador vai ter um determinado número. Por exemplo, neste caso aqui para 2 jogadores, cada um tem 5, e depois, consoante o número de jogadores, 3, 4, 5 ou 6, o número de peças vai aumentando no total, mas cada jogador vai tendo um bocadinho menos peças. Bem, então o que é que acontece? Aqui neste caso, desculpem, até são 10 peças cada um, mas estamos só a usar aqui 5 peças. Então o que é que vai acontecer? Neste caso nós vamos simular aqui a utilização destas peças da torre, que funciona de uma forma que não é muito complicada, mas pode às vezes suscitar algumas dúvidas. Por isso temos aqui este cenário, o jogador vermelho nestes dois locais e o jogador azul aqui também. Se por exemplo agora a vez, por exemplo, do jogador vermelho, e sai esta peça aqui. Então o que é que ele faz? Se vocês repararem, esta peça é uma peça normal, por isso ele pode colocá-la assim. E aparentemente o que é que acontece? Ele uniu estes dois elementos e passou a ter aqui uma cidade. Mas está aqui uma torre. Então ele primeiro coloca a peça e agora toma a decisão, e tem 3 possibilidades. No fundo, quando se coloca uma peça com torre, há 3 possibilidades. Ele poderia, se quisesse, colocar um seguidor seu, normalmente no terreno. Claro que já não podia colocar na cidade, mas podia, por exemplo, colocar aqui no chão, se quisesse. Ou seja, ele pode colocar um seguidor na própria peça, como normalmente, imaginando que não está aqui a torre. Outra hipótese que ele tem é colocar aqui uma torre das suas. Ou seja, ele pode colocar aqui uma torre. E para que é que serve a torre? A torre serve para capturar adversários que estejam na linha de torre. Neste caso, numa linha ortogonal, ou seja, horizontal ou vertical. Significa que ele, ao pôr aqui esta peça, ele, por exemplo, pode, reparem que ele não pôs seguidor, por isso vai colocar aqui uma das suas torres e vai capturar este adversário, uma peça do adversário. Por isso, neste momento, aquele adversário está capturado numa peça. Se repararem, a torre tem aqui, mas a torre, elas são todas a mesma cor. Porquê? Porque uma torre pode posteriormente ser utilizada por outro jogador. Vamos, por exemplo, agora ver, vamos imaginar aqui uma outra situação. Por exemplo, aqui o jogador azul podia colocar assim. Ele já está aqui na estrada, não faria mais nada. Por exemplo, agora o jogador vermelho, por exemplo, poderia, vamos imaginar, até pode colocar aqui um dos seus. Reparem que esta peça continua prisioneira também. E agora, por exemplo, até podemos aqui simular a seguinte situação. O jogador azul, por exemplo, faria isto. Reparem, esta peça. O que é que ele fez? Fechou, e agora é a questão de colocar um seguidor. E o que é que ele faz, neste caso? O que ele no fundo vai agora fazer é simples. Ele vai pegar numa das suas torres, aqui, vai colocá-la aqui, e vai capturar este prisioneiro. Certo? O que é que aconteceu? E agora pontua-se. Existe aqui algum cavaleiro? Não. Então ninguém ganha pontos. Ou seja, aqui o que acontece com a questão da torre, a torre pode ser utilizada pelos dois jogadores, ou pelos todos os jogadores, de uma forma estratégica, nomeadamente para capturar jogadores adversários. Já agora, neste caso, quando nós capturamos, aliás, um jogador adversário, mas ambos temos um de cada, imediatamente se procede a uma troca. Por isso voltamos a ter os nossos de volta, quando temos do mesmo género, não é? Ou seja, um e outro têm o mesmo tipo de adversário capturado. E o que acontece interessante na torre é que
ela pode crescer e à medida que cresce nós podemos capturar adversários numa extensão maior, ou seja, ao pôr aqui, por exemplo, eu já posso capturar nesta peça e nesta, em duas peças, porque a torre tem dois níveis, tal como poderia capturar também este, ou poderia capturar este ou este se houvesse aqui peça. Por exemplo, o azul decidiu capturar aqui para impedir que o vermelho ganhasse pontos com esta cidade. Pronto. É sobretudo muito, a torre pode ser muito usada no sentido de destruir o jogo adversário. Jogamos só aqui mais uma jogada. Por exemplo, o jogador vermelho pode ter, ele tem aqui esta parte, tem ali por exemplo aquela, ele pode por exemplo, vamos imaginar, colocar aqui, para tentar ter aqui um caminho, por exemplo, e vamos aqui ver agora, por exemplo aqui o jogador, vamos aqui imaginar esta hipótese aqui que é interessante também. Por exemplo, reparem nesta hipótese muito interessante, o jogador azul coloca assim, esta peça, pronto, tem uma torre, cá está ela. O que é que ele faz? Ele não coloca seguidor, mas vai colocar mais uma das suas torres aqui. E o que vai acontecer é, pode capturar até 3 peças, mas ele vai capturar esta novamente. Porquê? Porque assim garante que agora na fase de pontuação, que esta estrada é apenas sua. Enquanto que há pouco o vermelho estava a tentar capturá-la também. Por isso, é neste sentido que funciona sobretudo a torre, sendo que há uma outra possibilidade também, para além de que tinha dito havia 3, por isso, colocar na peça normal, colocar na torre ou na torre nova ou numa outra, reparem que eu estou sempre a colocar na mesma, podia ter colocado aqui ou aqui, o jogador escolhe qual é a torre onde quer colocar, sendo que sempre que coloca numa torre nova, só pode no fundo ir buscar uma peça num nível, digamos assim, uma peça ao lado. Enquanto que se for pondo numa torre maior, pode ir buscar peças a um nível maior, por isso depende do jogo também e do sítio onde estão os vários seguidores. É interessante aqui também só dizer que outra possibilidade, a terceira, é um jogador, por exemplo, pegar no seu meeple e em vez de colocar na peça, colocar no topo de uma torre. O que é que isto significa? Quer dizer que esta peça já não pode ser retirada, por isso já não pode ser, digamos, capturada. Pode ser uma forma de garantir, pelo menos, que aquele seguidor vai ficar, pronto, e fica garantido até o final do jogo. Em alguns casos pontuais pode ser interessante. Isto no fundo é isso, a torre funciona desta maneira, há uma gestão, as peças não voltam para os jogadores, as peças de torre ficam sempre no tabuleiro de jogo, e é uma questão de gestão, pode ser sobretudo muito interessante para os jogadores conseguirem capturar peças adversárias e garantirem que os pontos são sobretudo seus. Fiquem à vontade, coloquem questões e dúvidas também, já sabem, vão-nos acompanhando em mais vídeos aqui do Universo Carcassonne. Até breve.